Ferreira. Hoje avançamos mais um capítulo no nosso estudo da obra Boa Nova e vamos avançar para o capítulo 19, que tem como título Comunhão com Deus. Este trabalho foi preparado e vai ser apresentado pela nossa companheira Gina Ferreira e vai ser, com certeza, como todas as semanas, um trabalho cheio de boas imagens e de boas reflexões para que nos vai ser muito útil a todos para a nossa tarefa hercúlea de transformação moral. E como sempre vamos iniciar o nosso trabalho com a leitura do texto de Emmanuel e com a nossa oração. Convido então a todos que se concentrem e levem o pensamento a Jesus para iniciarmos então o nosso trabalho. Os amados, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Paulo aos Hebreus. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor, que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o património para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora da sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos da piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo-os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletivamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Amado Mestre, aqui nos encontramos uma vez mais, reunidos em Teu nome, para estudar a doutrina espírita, para refletir sobre esses Teus ensinamentos que nos deixaste há 2000 anos. Vimos nós que precisamos tanto de interiorizar essas lições para sermos aqueles quem Tu esperas de nós. Aqui nos encontramos pedindo as Tuas bênçãos para esta hora, que o Teu amor possa envolver-nos a todos aqui presentes nos dois planos da vida, possa ajudar-nos a focar e a refletir de uma forma profunda tudo aquilo que vai ser aqui tratado. Que hoje e sempre, Mestre amado, nós saibamos seguir-te fazendo sempre a Tua vontade. Se encontram aqui nesta sala, mas também todos aqueles que nas suas casas, a esta hora, se juntam a nós. Na semana passada foi-nos aqui apresentado o tema oração dominical. A única que o mestre nos ensinou e que é simultaneamente uma súplica, um agradecimento e um louvor. E espalhou-se pelo mundo inteiro como um perfume vindo dos céus. Mas, apesar desse perfume vindo dos céus, a oração que Jesus nos ensinou, a forma como Jesus mostrou Deus, veio causar alguma perplexidade
entre os homens da época e mesmo entre os apóstolos que o seguiam mais de perto. Porque até à altura, até aquele momento, Deus era protetor de uns, vingador de outros, distribuía bens e males a seu belo prazer, e os homens não entendiam Deus tal como ele é. E Jesus, ao apresentar Deus como um pai que ama todos os seus filhos, um pai misericordioso, de bondade infinita, que aguarda todos os seus filhos e que ama a todos de igual forma. Isto foi algo difícil para entender de imediato nos homens daquela época. Hoje vamos continuar a falar da prece, não da oração dominical, como foi a semana passada, mas vamos falar de uma prece de uma maneira assim mais generalizada. Ora, os espíritos dizem-nos que, pela prece, o homem liga-se ao Criador. E o seu poder está no pensamento. Não depende de palavras, de frases gramaticalmente muito bem construídas, porque se assim fosse, a prece só era acessível aos eruditos, àqueles que têm o dom da palavra. E só esses conseguiriam essa comunhão, essa união com o Criador, com Deus. Portanto, a prece não depende das palavras, não depende do momento, não depende do lugar, porque podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento. É claro que para nós é muito mais fácil orarmos quando estamos num local mais recolhidos, no silêncio, porque é mais fácil nós, ainda devido às nossas imperfeições, ligarmos-nos ao mundo espiritual superior. Mas também sabemos que podemos estar no meio da maior das perturbações, no meio da maior confusão, que nós podemos entrar em oração e conseguimos isolarmos-nos da perturbação e até criar condições para que se crie naquele ambiente que estava numa grande perturbação, numa grande confusão, se crie um momento em que os que estão em contenda uns com os outros possam acalmar. É o poder da oração. Nós podemos orar a sós, podemos orar em conjunto. É claro que quando oramos em conjunto, quando nos reunimos para orar por alguma situação complicada, quando nos reunimos para orar por alguém que está agonizante, por alguém que está a passar por um momento extremamente difícil, se todos os intervenientes estiverem em sintonia uns com os outros, essa oração vai ter um poder muito, muito forte, porque há uma união de forças que vai ajudar aquele ou aqueles por quem nós oramos. É claro que podem estar 100 ou 200 pessoas, se essas 100 ou 200 pessoas estiverem todas em comunhão de pensamento, essa oração será muito forte. Mas se no meio dessas pessoas só 2 ou 3 é que estejam com o seu pensamento bem dirigido, é claro que ela não vai ter a força que teria se fossem as 100 ou as 200 pessoas que estão ali reunidas, mas aquele por quem se ora vai receber também, da mesma maneira, o auxílio e a proteção. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Assim sendo, nós devemos utilizar as nossas próprias palavras e na nossa própria língua. Porque se vamos orar numa língua que não conhecemos, como antigamente se fazia, que se orava em latim, ora as pessoas não sabiam o que é que estavam a dizer. Oravam, portanto sabiam toda aquela oração de cor, mas não sabiam propriamente o que é que estavam a dizer. Portanto, aquelas palavras acabavam por estar desprovidas de sentimento, porque o pensamento não conseguia acompanhar, porque não entendiam aquela língua.
Portanto, é necessário, quando se ora, deixar que o coração fale, permitir que o coração entenda aquilo que se está a dizer. As orações, aquela oração fórmula que é decorada e que se diz maquinalmente, muitas vezes estamos a dizer uma série de palavras e a pensar noutra coisa qualquer, não tem qualquer eficácia, porque aí está o coração, o sentimento não está a participar. E quem profere não ele decorou, diz qualquer coisa, mas o seu pensamento está longe. E Deus, que vê, que observa, que sabe, conhece os nossos mais profundos sentimentos, observa tudo o que se está a passar, e aquela oração é uma oração perdida, porque faz parte de um uso, de um costume, é hábito àquela hora, naquele momento, fazer uma oração. Portanto, vamos lá despachar, faz a oração e está o assunto arrumado. E a oração ficou por ali mesmo. Não atingiu o seu objetivo e aquela criatura não conseguiu ligar-se ao Criador como seria desejável. Ora, o tema que nós vamos hoje tratar é a comunhão com Deus. E que podemos ler na íntegra no capítulo 19 da obra Boa Nova. E neste capítulo o Espírito Humberto Campos relata-nos um diálogo entre Jesus e João, o que é um dos apóstolos. Na época de Jesus existia isto não anda. Existia entre os judeus uma seita, que eram os essénios, e que formavam entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Este grupo era constituído, portanto, eles faziam um estudo das ciências da alma e caracterizando as suas manifestações, as suas atividades, de um modo diferente daquele que era utilizado na época. Na época era comum os judeus orarem em praça pública para que todas as pessoas vissem o quanto eles adoravam a Deus, o seu amor a Deus, e oravam com as grandes manifestações exteriores. Os essénios era exatamente o contrário. Portanto, eles não tinham essas manifestações públicas, não havia essas manifestações públicas dos seus princípios. E João, curioso, tentou perceber e conhecer de perto esta maneira, estes pontos de vista dos essénios, em matéria das suas relações, das relações da comunidade com Deus. Mas, depois de ter estado por perto, ver como eram as manifestações e como era o trabalho dos essénios, ele ficou ainda mais baralhado. E então pergunta a Jesus: Mestre, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que a minha alma está tomada de certas hesitações. Um amigo que se instruiu com os essénios asseverou-me que necessito compreender que toda a edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Devo ocultar o que há de mais santo em meu coração? E Jesus respondeu-lhe: todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário próprio no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor a Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Nós temos escrito na nossa alma todas as leis divinas e temos esse santuário próprio que, mais desenvolvido
menos desenvolvido noutros, mas que com o tempo esse santuário se vai desenvolver de tal ponto que não vai ser necessário templos de pedra, nem imagens, para fazer as nossas orações, porque nós vamos ouvir a voz da consciência e ela vai-nos sempre falando, ela vai-nos sempre alertando e vai-nos indicando o melhor caminho, vai-nos dizendo, olha que erraste, olha que fizeste mal, e é isso também que nos desperta para sempre que nós praticamos algo que não está muito correto e que a nossa consciência nos diz que essa voz interna que nos diz isso está errado. Mas vai haver então um momento em que não vamos necessitar desses templos e vamos conseguir estar em comunhão com Deus 24 horas por dia, porque desenvolvemos de tal ordem esse santuário íntimo que a nossa vida, todo o nosso dia-a-dia, nós vamos vivê-lo numa oração permanente. E já vamos ver como, porque a oração permanente não é estarmos todo dia a dizer o Pai Nosso, ou seja, outra que oração for, mas é muito mais do que isso, como vamos ver à frente. Também depois o João fazia-lhe confusão ficar tudo oculto. E Jesus dizia-lhe que realmente todas as verdades têm que ser reveladas aos homens. E os essênios têm muitos conhecimentos que eles não podem revelar, tal como eu também não posso revelar tudo aquilo que gostaria de revelar. E diz mais, também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos. Não tens observado o número de vezes que recorro a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Ora, tudo tem que ser dado às pessoas de uma forma gradual e de acordo com o seu entendimento, de acordo com as suas capacidades intelectuais. Ora, se Jesus, na sua época, fosse falar da lei da reencarnação, se fosse falar de tanta coisa que hoje nós já conseguimos entender, naquela época isto iria causar estranheza, iria causar perturbação, porque não havia ainda maturidade para entender certos conceitos. E ainda hoje, ao fim de 2000 anos, nós ainda não conseguimos entender aquelas parábolas que retratam o dia-a-dia e que nós podemos transportar para a vida espiritual. Nós ainda não conseguimos entender o que seria, na época de Jesus, falar de uma forma muito aberta sobre todos esses temas. E não nos podemos esquecer que Jesus, em conversa com os seus apóstolos mais diretos, ele disse que um dia iria partir para o mundo espiritual, mas que não nos deixava sós. E é verdade, Jesus partiu para o mundo espiritual, mas nós nunca ficámos sozinhos, nunca ficámos sós, porque ele foi sempre enviando emissários, espíritos amigos, para nos auxiliarem, para estarem perto de nós, para nos ajudar a crescer moral e espiritualmente. E numa dessas parábolas, Jesus dizia: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, meu Pai enviará o meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará relembrar tudo aquilo que vos disse. É isto realmente, tudo tem que ser doseado, tem que ser falado na altura certa, e à medida que nós vamos crescendo moral e espiritualmente e intelectualmente, vão sendo reveladas novas verdades, os conceitos e os ensinamentos que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás vão ser ampliados, vão ser explicados, e nós vamos entender melhor todas essas
novas verdades que vão surgindo, porque nós já estamos então mais preparados. Portanto, é verdade que todo esse património deverá ser partilhado com a humanidade, mas em doses certas e em momentos certos e de acordo com as necessidades de cada um e com o desenvolvimento intelectual da população. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, Jesus sempre recomendou que cada criatura deverá orar no segredo do seu íntimo, no silêncio das suas esperanças e aspirações mais sagradas, e dessa forma erguer então em si mesmo esse altar de fé, de esperança, respeitando sempre a vontade divina, tendo sempre respeito pelas leis divinas, pela vontade de Deus, compreendendo que tudo o que nos é dado é aquilo que nós necessitamos para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento espiritual. E devemos aceitar com humildade, sem qualquer revolta, sem qualquer rebeldia. E o apóstolo João, sempre muito curioso e estava-lhe ainda a gostar em entender como é que ia encontrar Deus dentro de si, pergunta, mas oração deve ser louvor ou súplica? E Jesus responde, por vezes devemos interpretar, por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. E depois ainda diz, os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Quantas pessoas não passam uma vida inteira a suplicar isto, aquilo, aquilo, pedir isto, aquilo e aquilo outro, pedem, mas não fazem nada, não fazem a sua parte. Esquecem-se daquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Ora, para nós sermos ajudados, nós também temos que fazer a nossa parte. Estou-me a lembrar daquela história que com certeza toda a gente já ouviu, de um indivíduo que queria muito que lhe saísse a lotaria. E todos os dias, a todas as horas, ele pedia, ele suplicava, precisava daquele dinheiro. Passou uma série de tempo com esta súplica, com este pedido. Até que um dia, um espírito amigo lhe diz, pois, nós até te podíamos ajudar, mas tu não jogas. Portanto, é o típico de um indivíduo que espera que os outros resolvam as suas situações, resolvam os seus problemas, sem que eles se deem ao trabalho de fazer o que quer que seja, porque a providência divina, eles tanto suplicam que a providência divina há de enviar, há de ajudar, há de enviar uma ajuda para os tirar daquele sufoco, enquanto eles estão sem nada a fazer por si próprios. Pois há também os que louvam e que podem ser somente preguiçosos. Aquelas criaturas que passam a vida a louvar a beleza do mar, a beleza do campo, a beleza da montanha, da floresta, disto, daquilo, e Deus é grandioso, fez obra tamanha, mas esquecem-se de uma coisa, de trabalhar também para ajudar a harmonia, para contribuir para a harmonia geral do universo. São os preguiçosos, que está tudo muito bem, portanto eu não preciso de fazer mais nada, porque realmente o mundo está perfeito, está tudo, o sol ou a terra dá a sua volta em volta do sol, nada, está tudo certinho, a maré enche, a maré vaza, chove, faz sol, portanto está tudo certo, não preciso de fazer nada, portanto a não ser agradecer por toda esta beleza, por toda esta harmonia. E esquecem-se que cada um de nós, esquecemos-nos que cada um de nós é parte integrante dessa harmonia e que deve fazer a sua parte, o seu trabalho, para contribuir para que essa harmonia se mantenha. Mas há ainda uma outra situação de prece, que é a prece-ação. A prece do dia
que é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir dos vossos irmãos numa necessidade moral ou física. Nós podemos orar muito, podemos fazer até orações de coração, muito sentidas, sentirmos realmente aquilo que estamos a dizer, mas depois acabou a oração, vamos à nossa vida e não somos capazes de olhar para o lado e ver que alguém, muitas vezes até muito pertinho de nós, até na nossa família, há alguém que chora, há alguém que necessita de amparo, há alguém que necessita de proteção, há alguém que necessita de uma disponibilidade, às vezes coisas simples, uma disponibilidade do nosso tempo para os ouvir. Mas nós fizemos as nossas orações e pronto, já está tudo certinho. Mas esquecemos-nos da oração à ação. E o cristão que é cristão deverá ter em atenção esta forma de estar na vida, que é disponibilizar-se para os outros, é amar os outros e ser capaz de ter tempo para ouvir, para ter tempo para secar uma lágrima, para dar uma palavra de conforto, para trabalhar num voluntariado qualquer, seja ele qual for, e dessa forma auxiliar, pôr em ação a sua prece, porque é amando que se é amado. E enquanto nós ajudamos outro que está necessitado, nós estamos também a ajudar a nós próprios. Quando nós levamos a alguém uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, essa palavra também é para nós. Quando nós secamos uma lágrima, há alguém no mundo espiritual que também seca as nossas lágrimas. Quando nós amparamos alguém, estendemos a nossa mão a alguém, há também alguém no mundo espiritual que segura as nossas mãos, que ampara os nossos passos, que nos fortalece, que nos dá força para trabalharmos mais e cada vez mais. E trouxe aqui 3 exemplos, mas poderão ser muito mais, e estes são exemplos máximos. Madre Teresa de Calcutá, toda a gente conhece, deixou o mosteiro para ir pelo mundo fora ao encontro da dor, do sofrimento, que viveu na Índia, junto dos impuros, aqueles a que estão esquecidos pela sociedade, e não teve problema nenhum em os amparar, os lavar, falar com eles, assisti-los e estar junto deles. Muitas vezes sabe Deus em que condições físicas eles se encontravam, com doenças, com problemas graves, e quando alguém lhe perguntava, não tem medo de estar junto destas criaturas com tanta doença, com tanto problema, não tem medo também de contrair as doenças deles? E ela só respondia: água, sabão e amor dão-me imunidade. Ela usava a água e o sabão, que era necessário, mas o amor com que ela fazia todas as suas atividades era como se fosse o melhor, ou era o melhor dos antibióticos. Francisco Cândido Xavier, que disponibilizava o seu tempo, foi instrumento do mundo espiritual superior, que nos deixou todas estas obras que vieram ampliar os conhecimentos, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Este homem que durante horas e horas e horas estava a atender todos aqueles que o procuravam. Atendia aquelas mães sofridas porque perderam um filho, recebia mensagens de amor para consolar aqueles corações tão sofridos. Viveu uma vida em oração. Podia não estar a orar como nós, a prece, como nós costumamos dizer, mas toda a sua vida foi uma oração. Divaldo Pereira Franco, o Raul Teixeira, que recolhem crianças, que lhes dão um abrigo, que lhes dão a oportunidade de crescer, de aprender, de se tornarem homens e mulheres de bem, e que também eles disponibilizam o seu tempo para serem instrumentos
do mundo espiritual superior, e que nos deixam toda uma obra onde nós podemos colher cada vez mais conhecimentos e agradecermos e crescermos espiritualmente com todos esses ensinamentos que essas criaturas nos deixam. E estou-me a lembrar de um exemplo de alguém que vivia numa oração permanente. E quem o conheceu, sabia que ele não andava pelos corredores a orar. Mas era alguém que se dedicou à doutrina espírita a 100%, que tinha um amor profundo pelos espíritos sofredores e que os ajudava a libertarem-se das suas dores e dos seus padecimentos, dos seus sofrimentos. Como se dedicou à doutrina, é claro que ganhou também muitos inimigos, os inimigos da doutrina espírita, os espíritos inimigos da doutrina espírita, que perseguem a doutrina e perseguem o movimento espírita e perseguem todos aqueles que se dedicam a esse trabalho. Então um dia um deles disse-lhe: olha, a tua sorte é estar sempre em oração, a tua vida ser uma oração, porque se não fosse, já nem cá andavas. Já tínhamos feito, era mesmo assim o termo que eles usavam, já tínhamos feito a folha. Mas é assim, quem vive com amor, quem trabalha por amor, faz da vida essa oração, ação, está rodeado de amigos espirituais que o fortalecem cada vez mais e que o ajudam, essa criatura a trabalhar mais e mais e a ajudar cada vez mais e a ser essa própria pessoa também ajudada. Mas para sermos para a nossa oração também ser perfeita, a nossa vida ser perfeita, nós temos que ter em atenção uma coisa: nós temos que ser sempre leais para com as leis, leais para com Deus, aceitando todas as situações. Não é aceitar ali calmamente, pacificamente, é claro que devemos lutar por ter uma vida melhor, como é óbvio, mas quando eu digo aceitar, é aceitar sem revolta, com humildade, sabendo que tudo aquilo que está a acontecer na sua vida não é não é por capricho de Deus, não é porque Deus resolveu enviar-nos aqueles padecimentos todos, mas estão a acontecer todas aquelas situações e estamos a viver momentos mais difíceis, mais complicados, é porque faz parte do nosso processo kármico e é aquilo que nós temos que passar para saldar essas dívidas que temos de passado. Portanto, Jesus falou sempre muito da lealdade, ser leal para com Deus. E João pergunta: e como ser leal na oração? A prece não representa em si mesmo um sinal de confiança? E Jesus respondeu: não obstante a confiança expressa na oração, a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariada em determinadas ocasiões. E quantas vezes nós oramos porque gostávamos de atingir um certo objetivo e trabalhamos para aquele objetivo e não conseguimos chegar lá. Mas se formos leais, compreendemos que não é por acaso que não conseguimos aquele objetivo. Se calhar, se o conseguíssemos atingir, ia ser para nós motivo de queda, motivo de algo que não estava previsto e que, por termos atingido aquele objetivo, nós podíamos ter problemas graves no futuro.
E então entender que, bem, se eu não consigo chegar lá é porque nesta existência eu não tenho que chegar ali. Portanto, eu vou-me contentar com o que tenho e agradecer a Deus tudo aquilo que tenho, por muito pouco que seja. E Jesus depois fala-nos da natureza, porque a natureza dá-nos o exemplo da fidelidade a Deus. E ele diz-nos quantas lições dessa fidelidade observamos na própria natureza em suas manifestações mais simples. Exemplifica que seria de nós se o sol se cansasse de observar a face escura da terra e resolvesse sair do céu e ir para outra paragem. Portanto, o sol mantém-se ali, obedecendo a uma lei que é a lei divina. Que seria de nós se as águas, a pretexto de estarem muito cansadas, resolvessem repousar? Como é que nós ficaríamos? Elas não repousam nunca. Podem estar, o curso de água pode ter mais ou menos água, mas não há repouso. Elas estão sempre presentes, sempre a beneficiar os humanos, a beneficiar o planeta. A chuva, quantas vezes nós reclamamos, está muita chuva, nunca mais para, está muita umidade, isto é horrível. Mas que seria de nós se a chuva também resolvesse repousar e durante muito tempo estava em repouso, tirou umas férias e não aparecesse. Nós sabemos que há zonas no planeta e mesmo em Portugal, passámos por uma época de secura extrema, não é assim que se chama, e que isso estava a causar já graves problemas. E há zonas no planeta em que a água escasseia mesmo muito e as populações que vivem nessas zonas percorrem quilómetros para levar um cântaro ou dois de água para casa para poderem beber e para poderem cozinhar. Que seria de nós sem as tempestades. São desagradáveis, é verdade, mas sem elas, se calhar já nem existíamos, porque as nossas formas de pensamento negativas que nós emitimos, a própria poluição, se não houvesse estas descargas elétricas, os ventos, se não houvesse tudo isso que limpa a atmosfera, como é que nós já não estaríamos? Todos nós já percebemos que depois de uma trovoada, de uma chuva forte, de uma trovoada, nós saímos à rua e dizemos: ai, parece que até se respira melhor, o ar está mais leve. Pois, está mais leve porque a trovoada, portanto, toda aquela tempestade limpou a nossa atmosfera. O mesmo acontece com os tsunamis, que é uma situação extremamente desagradável, porque a água do mar entra por terra adentro, destrói casas, ceifa vidas, mas quando volta para o mar, quando a água recua e volta para o seu local próprio, ela arrasta consigo nutrientes, mas também deixa nutrientes na terra. E aos poucos tudo se vai recompondo. A terra ficou mais fértil, e as águas do mar ficaram com mais nutrientes que atraíram, ou com atrair, novos peixes que se vão alimentar desses nutrientes que já estavam em falta. São estas situações desagradáveis mas que fazem parte da renovação, que fazem parte da renovação do planeta e que nos ajudam o planeta a renovar-se. E que seria de nós se estas situações não acontecessem. Portanto, aqui há uma fidelidade a Deus, porque tudo acontece no momento certo, no momento previsto, de acordo com as necessidades. João disse ainda a Jesus: é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai
é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. E eu destaquei aqui esta frase: planta e colhe com abundância. Portanto, aquele que vive na tal ação, oração-ação, que é fiel a Deus, que compreende dentro das limitações que ainda nós temos, que entende as leis divinas, ele planta e colhe com abundância. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele vai espalhar amor à sua volta. E enquanto ele espalha amor à sua volta, ele vai limpando a sua alma das ervas daninhas, de todas aquelas situações, todos aqueles problemas que nós temos, milenares, o orgulho e tudo, o orgulho, inveja, ciúme, todas essas situações complicadas, e que ele vai retirando. E ao fim de um tempo ele vai colher com abundância. E qual é a sua colheita? É verificar que cresceu moral e espiritualmente, é verificar que está mais rico de valores morais e que se sente feliz por todo o bem que fez e que espalhou na terra. Mestre, confessor respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova em minha alma. Contudo, eu vos peço que, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. Jesus, naquele momento, sabia que João não ia entender como é que se sente Deus dentro de nós com palavras. E ele disse: eu te prometo. Ele sabia que dentro de pouco tempo iriam criar-se as condições para que João pudesse entender como é que nós encontramos Deus na nossa alma. Portanto, este diálogo passa-se em cercanias de Jerusalém. E no dia seguinte a esta conversa, Jesus e João partiram para Jericó. Ora, Jericó era uma terra pobre, uma paisagem muito árida, chovia muito pouco naquela zona, a terra era muito seca, as árvores estavam assim meias tombadas devido à secura. E Jesus e o Mestre e João iam olhando aquela paisagem triste, até que passaram por uma herdade onde um homem, um cavador, um trabalhador rural, cavava um buraco. Portanto, ele estava a trabalhar debaixo de um sol escaldante, o suor corria-lhe, mas ele não parava. Continuava cavando, na ânsia de encontrar água. Jesus parou junto dele e pergunta-lhe: amigo, que fazes? Ele respondeu: busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso interpelado. A chuva é assim tão escassa nestas paragens, tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. E o trabalhador rural disse: sim, senhora, que a água era muito escassa, não tinha praticamente água nenhuma e ele tinha que recorrer aos recursos da natureza para encontrar a água tão necessária para regar a sua horta e para ter água para beber e para cozinhar os seus alimentos. E começou e continuou a trabalhar. O homem do campo prosseguia então no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, em teu amigo: este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou em seu solo. Portanto, ele não ficou parado à espera que chovesse, não sabia quando,
ele não ficou parado, não. Ele pegou na sua enxada e foi procurar um recurso, foi procurar algo que o auxiliasse. Ele sabia que algures ali passava um fio de água que o poderia ajudar. A imagem é pálida, todavia chega para compreender como Deus reside também em nós. E se nós pensarmos nesta paisagem de Jericó, no trabalhador que estava ali a cavar o seu poço, porque precisava de água, se a transpusermos para o ambiente espiritual, nós podemos pensar que a paisagem deserta de Jericó representa o quê? O vazio da alma humana. Portanto, não havia ali nada, assim como muitas vezes não há nada também na nossa alma. E aquele que se acomoda, passa pela vida sem nada fazer para a sua melhoria, o que é que lhe acontece? Ele vai continuar a viver nessa paisagem deserta de Jericó. Mas, por outro lado, o cristão ativo, cavando junto os caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, nós sabemos quanto é difícil nós renovarmos, nós trabalharmos o nosso íntimo de maneira a que a nossa alma, que ainda está muito escurecida, possa ser desembaraçada de todas essas ervas daninhas, de todas essas pedras, esses verdadeiros pedregulhos, montanhas que existem na nossa alma e que é com muito trabalho, com muito esforço, com muita renúncia, com muito sacrifício, que nós, e que nos custam suor e lágrimas, que nós vamos conseguir desenvencilhar-nos de todas essas pedras, de todas essas ervas daninhas e permitirmos que a nossa alma que estava escurecida comece a brilhar. E ao começar a brilhar, vamos construir a paz, a harmonia na nossa alma. E quando nós conseguimos construir essa paz e essa harmonia, passamos a estar em comunhão com Deus. Descobrimos Deus no nosso interior, porque Deus vive em nós, nós somos de Deus, Deus está em nós. Temos também que trabalhar, fazer a nossa parte para sermos almas felizes, para podermos encontrarmos com o nosso Criador, porque ajuda-te e o céu te ajudará, mas não nos podemos esquecer que temos que fazer a nossa parte. E aquele que trabalha com afinco, com força, ele vai encontrar sempre a força necessária que é dada pelas equipas espirituais, que nunca o abandonam. E por muito dolorosas que sejam as nossas provas, por muito sacrifício, por muita renúncia que tínhamos que fazer ao longo da nossa vida, nós temos sempre quem nos fortaleça, quem nos ajude, quem nos ampare, porque quem trabalha no bem está acompanhado pelas equipas espirituais do bem, que vão aumentar a sua força, que vão ajudar, que vão auxiliar. E João, o discípulo, guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras, contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir, depois do imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias. E teve nítida compreensão de que constituía a necessária comunhão, do que constituía a necessária comunhão com Deus, experimentando indefinível júbilo no coração. Tomou das mãos do Messias e as osculou, com a alegria de seu espírito alvoroçado, confortado, como alguém que vencera grande combate íntimo. João sentiu que finalmente compreendera. E é assim, com trabalho, com estas pequenas lições que a vida nos vai ofertando, que nós começamos a compreender cada vez mais, cada vez melhor, a presença de Deus na nossa alma e que nos vamos ligar cada vez mais, com mais força, com mais intensidade a Deus, e vamos construir
a nossa felicidade, de maneira que um dia, quando chegarmos ao mundo espiritual, possamos ser heróis, aqueles que se vencem a si próprios, não aqueles que ficam nos livros da história, mas aqueles que ficam registados no coração de Jesus porque trabalharam, sofreram, muitas vezes as renúncias, as acusações e tudo e mais alguma coisa, mas venceram, porque acreditaram sempre que Deus está perto, os mentores estão ali ao lado, amparando e ajudando, para que possamos desenvolver as nossas tarefas cada vez mais e melhores. E deixo-vos então agora com o vídeo que foi preparado e que tem na íntegra este capítulo. Portanto, muito obrigada a todos. Comunhão com Deus. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como um problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. A esse tempo, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus e, certo dia, procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, tenho desejado, sinceramente, compreender os meus deveres atinentes à oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio por esta comunhão perene com o Pai, todavia, as ideias mais antagónicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda a edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo, então, ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido, até agora, que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser património de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos que é o zelo que os caracteriza, porque os urgentes reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro. Quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto.
erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus, devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa. A oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente que a vontade do Pai é a mais justa e sábia do que a sua própria. E como ser leal a Deus na oração? A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou-o com a sua serenidade imperturbável e retrucou. Será que tu também não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos do nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos, cheios de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: Eu te prometo. A conversação que vimos de narrar verifica-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas.
entremostrando a pobreza da região, que não lhes incentivava ao desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando o grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra, na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo, a pretexto de breve descanso, e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta. A chuva é assim tão escassa nestas paragens? Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. Este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias, e teve a nítida compreensão de que constituía necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou com a alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado, como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. Chegados ao fim de mais este trabalho, elevamos novamente o pensamento a Jesus e aos mentores espirituais deste trabalho para lhes agradecer o envolvimento, a presença e o carinho com que nos envolveram nesta hora em que aqui estivemos, como fazem constantemente em todas as semanas. Agradecemos esse carinho e agradecemos a Jesus a oportunidade de podermos aqui estar, de podermos refletir juntos, aprendendo aquilo que nos faz falta para trabalharmos na nossa alma rumo a essa felicidade que queremos conquistar. Que estas energias que aqui se sentem e que emanam de todos nós possam ser utilizadas pelos mentores espirituais no auxílio, não só a cada um de nós aqui presentes, mas também aos espíritos que aqui vieram aprender connosco. Que hoje e sempre, Mestre amado, nós saibamos seguir-te fazendo sempre a tua vontade. Boa noite feliz a todos.